Krug, Heidsieck, Roederer, Mumm, Deutz, Boulanger. Esses nomes soam franceses para você? Afinal, o champanhe é o vinho mais francês do mundo ou será que não é? Vamos embora para mais um vídeo com muita dose franca neste canal. Bom, e antes de a gente entrar nesse vídeo aqui que é bem legal, onde a gente vai falar sobre a influência germânica em champanhe desde os primórdios. Deixa eu me apresentar aqui, eu sou o André, eu sou sommelier, eu sou formado e moro aqui em Bordeaux também. Nesse canal eu falo sobre tudo que é relacionado a essa bebida maravilhosa que é o vinho. Claro, com foco aí muito mais em vinhos franceses e aqui de Bordeaux também, porque é aqui que eu tô, certo? Então, se você gosta aí do meu conteúdo, por favor, comenta, deixa o like aí sempre que possível e também se inscreve, ok? Porque isso ajuda demais esse cara aqui que vos fala a continuar produzindo conteúdo por aqui, certo? Vamos nessa, falar de Alemanha em Champagne. Início do século XIX, a região de Champagne produz vinho espumante aí já há algumas décadas, mas não sabe muito bem o que fazer com ele. Como em quase todo lugar aqui da França, os produtores locais pensam em produção. Pensam em vinha, em adega, em safra. O que falta ali não é vinho, mas sim uma visão comercial. E é exatamente aí que chegam eles. Jovens empreendedores da Renânia, da Westfália, região do Reno, que não chegam como viticultores lá em Champagne. Chegam como comerciantes, negociantes, com uma mentalidade completamente diferente. Viram em Champagne o potencial que ainda estava se desenvolvendo e seria o embrião de uma escalada sem precedentes e prestígio de vendas. Você ainda não sabe, mas eles vão mudar o Champagne para sempre. E tudo começa com uma família que se multiplicou. Florent Louis Heidsieck. Nascido na Westfália, chega a Reims em 1777 e funda a primeira maison da família. Depois da morte dele, os sobrinhos pegam o legado e vão dividir isso. E dessa divisão nascem 3 casas que existem até hoje: Piper Heidsieck, Charles Heidsieck e Heidsieck & Co. Monopole. 3 marcas, uma mesma família. Um alemão que chegou com mala e com a ideia em champanhe. Inclusive, falando sobre Piper Heidsieck, era o champanhe favorito de Marilyn Monroe. Inclusive tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição, falando sobre as bebidas favoritas de várias celebridades. Tá bem legal? Dá uma olhada lá. Johann Joseph Krug, nascido em Mainz, trabalhou anos na Maison Jacquesson, aprendeu tudo, absorveu tudo. Em 1843 fundou a própria casa com uma filosofia que hoje soaria um pouco radical. Só produziria champanhe com altíssima qualidade, sem concessões, sem atalhos. Desde então, Krug virou sinônimo de prestígio absoluto e a família manteve o controle por gerações até o grupo LVMH comprar tudo em 1999. Só que isso aí é uma outra história. Fundada em Reims em 1776, o nome germânico Roederer já entrega a origem renana, mesma raiz das outras. O grande salto veio com Louis Roederer II, nos anos 1870, quando ele criou o champanhe cristal. Mas não criou por prazer, criou por encomenda. O czar Alexandre II da Rússia queria uma garrafa especial, de cristal transparente e com fundo plano. Por quê? Para que a guarda pessoal dele pudesse verificar que não havia bombas escondidas embaixo da garrafa. Imagina que você produz um dos espumantes mais sofisticados do mundo até hoje e a razão da garrafa existia é paranoia de segurança imperial. É isso que é champanhe, é história dentro de história dentro da taça. Hoje, Cristal e a Maison Louis Roederer, assim como a Krug, é uma das mais celebradas do mundo. E tem um detalhe que eu acho que é bem notável. A Louis Roederer é uma das raras grandes maisons aí que continua 100% familiar até hoje, nas mãos da família Rousseau. Nenhum grupo, nenhuma aquisição, numa região aí que é dominada por conglomerados, isso aí é quase que uma anomalia. William Deutz, Pierre Hubert Gelderman, ambos de Aachen, cidade na fronteira alemã, fundaram a Deutz e Gelderman em Ai, em 1838.
O nome Gelderman desapareceu com o tempo, mas Deutz ficou. E tem outro detalhe curioso aqui, que a Deutz hoje está nas mãos da família Rousseau, a mesma família da Louis Roederer. Então, duas grandíssimas maisons aí fundadas por alemães no século XIX que acabaram hoje reunidas 2 séculos depois sob o mesmo teto familiar. O legado germânico, ele não desapareceu, ele só se reorganizou nesse caso aí. Jacques, ou melhor, Jacob Boulanger, era alemão de Württemberg também e funda a Maison Ay em 1829. Casa com a filha do conde de Villarmont e o nome Boulanger fica. Mas a história que eu quero te contar mesmo é a de Lili Boulanger, a viúva que assumiu a Maison durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto os vinhedos eram destruídos pela guerra, ela pedalava por eles para avaliar os danos, sozinha. Quando alguém perguntou para ela quando que ela bebia champanhe, ela respondeu: bebo quando estou feliz, bebo quando estou triste. Às vezes bebo quando estou sozinha e quando tenho companhia, considero obrigatório. Eu adoro essa frase e honestamente não sei se ela nunca teve tão atual. A Boulanger continua também uma família Boulanger até hoje e é um champanhe sensacional, tá? Aliás, parênteses aqui, existem mais mulheres importantes em champanhe, muito além da viúva Clicquot que todo mundo conhece, tá? Talvez isso até mereça um vídeo aqui no canal. Deixa aí nos comentários se você quer saber mais sobre mulheres em champanhe. Não são poucas histórias, viu? Agora vamos sair aí para um caso um pouco mais trágico e importante do ponto de vista político e social. A família Mumm. Fundada em 1827 por Peter Arnold Mumm, família aí de comerciantes do Reno, cresceu, exportou, virou uma das maiores maisons do século XIX. Aliás, Mumm é até hoje uma das etiquetas mais lembradas pelos consumidores, tá? Aquela faixinha vermelha no rótulo, chamado Cordon Rouge. Aliás, o nome GH vem de George Hermann Mumm. E aí vem a Primeira Guerra Mundial. E aí acabou. Por eles serem de origem alemã, eles tiveram todos os bens confiscados pelo governo francês em 1918, classificados como propriedade inimiga. A maison foi leiloada e a família nunca mais recuperou o controle. E se você me perguntar, então por que isso não aconteceu com as outras casas alemãs também? Tinha sempre aí também questões diferentes de naturalização, famílias que se naturalizavam francesas antes da guerra, que acabaram escapando dessa classificação de propriedade inimiga. Casamentos que acabavam criando laços legais e sociais de proteção, como o próprio Boulanger, é um caso aí típico. O tempo de integração, tinha famílias que já estavam mais integradas, já tinham passado em mais gerações aqui na França e tinham uma identidade, digamos assim, mais francesa do que alemã, juridicamente falando. O que se sabe é que a Mumm mantinha o sobrenome alemão de forma muito explícita e era de uma linhagem nobre do Reno. Não sei se eram realmente apoiadores das ambições imperialistas alemãs, mas a Mumm foi tratada como uma exceção, menos do que como uma regra, o que pode mostrar uma certa parcialidade ou não, depende de como você vê. Como a gente não tem acesso a todas as informações, é complexo. Então, é importante precisar. Não estou dizendo que a Mumm era apoiadora de nazistas, tá? Porque não é a Segunda Guerra Mundial, é a primeira, a época ali em que basicamente os países europeus aqui eram impérios. E depois de toda essa alemãozada em champanhe, fica a pergunta: mas por que tanto alemão assim em champanhe? Tem 3 razões principais. Primeiro, a proximidade. A Renânia, o Reno e a Alsácia ali fazem fronteira com a França. Reims e Épernay eram aí destinos naturais para um comerciante jovem querendo crescer. Segundo, mentalidade. As famílias alemãs elas tinham uma cultura de negócios e exportação que era muito mais desenvolvida do que os produtores locais franceses. Eles pensavam mais no vinho, os alemães pensavam no mercado. Terceiro, as redes. Esses caras tinham contatos por toda a Europa, nas cortes do norte na Rússia, na Prússia, na Inglaterra. Mercados que os produtores locais simplesmente não sabiam ainda como alcançar. E o mais importante, eles entenderam antes de todo mundo que champanhe não era só um vinho, era um símbolo, era status, era celebração. E o símbolo vende diferente de vinho. Uma ideia que persiste até hoje em champanhe e que eu acho que champanhe metriza como ninguém. E o paradoxo é irônico, né? O produto mais associado à elegância francesa, ao art de vivre, à identidade nacional da França, foi construído comercialmente por imigrantes alemães. Foram eles que criaram as grandes marcas, desenvolveram as rotas de exportação,
inventaram a linguagem do luxo que o champanhe ainda usa hoje. Nomes alemães, taças francesas, mundo inteiro, e a maioria das pessoas que ergue uma taça não faz ideia disso. Agora você faz. Ó, se você quiser ir mais fundo aí nesse mundo de champanhe, história, produção, etc., tem material aqui no canal, na lojinha, vou deixar ali na descrição, tá bem? E se você ainda não assina também a minha newsletter lá no Substack, vai lá, assina para sempre receber conteúdo no seu e-mail, tá? O link também vai ficar aqui na descrição. Mas muito bem, agora, depois de explicar tudo isso daí, eu acho que a gente tem que fazer uma degustação de um champanhe aqui, né? Qual será o champanhe que eu escolhi? O champanhe alemão? Vamos nessa! Vamos provar um champanhe? Pô, coisa boa, eu adoro fazer vídeo sobre champanhe, porque eu adoro beber champanhe, então aí eu tenho que obrigatoriamente fazer degustação de um champanhe, né? E o que a gente vai degustar? Mumm! Olha lá, uma garrafinha pequenininha, até porque eu acho que é a história mais emblemática, né? A única aí da história assim mais trágica, e é um dos champanhes, se eu não me engano, mais vendidos no mundo. Eu acho que até em termos assim de quando a gente vê uma garrafa de Mumm, é realmente muito característico, porque esse rótulo, né, essa etiqueta aqui com o cordão rouge aqui é muito, muito clássico, é muito clássico aqui da França. E é um champanhe que eu gosto bastante. Hoje, até para deixar bem claro, pertence ao grupo Pernod Ricard, que é um conglomerado, né, grande desde 2005, se eu não me engano, depois eu confirmo isso. É uma maison que faz um champanhe muito clássico, com as 3 classes, o Chardonnay, o Pinot Meunier e o Pinot Noir, mas é baseado em Pinot Noir. E esse aqui é realmente a cuvée, que é a tradicional que eles fazem sempre, né? Então vamos lá, vamos abrir ele aqui, vamos degustar esse cara, vamos ver o que eu posso dizer para vocês, mas certamente todos vocês já devem ter visto este champanhe aqui em algum lugar, porque ele é realmente muito icônico. Eu adoro um estouro, né? Mas não vou. Que pancada, meu. Vamos lá. Bom, olhando aqui a cor, um champanhe bem mais clarinho. Ele tem mais Pinot Noir, ele é baseado no Pinot Noir, assim como aí algumas grandes casas também, como a Veuve Clicquot, como a Drapier, que eu gosto bastante. Mas confesso que para um vinho onde a gente geralmente tem mais Pinot Noir, até que ele tá bem claro, tá? Mas também, se eu não me engano, eu não sei exatamente qual que é a assemblagem deles. É baseado no Pinot Noir, mas não é assim, tipo 80% Pinot Noir. É uma coisa um pouco mais comedida. Apesar de que é um champanhe também que busca sempre mais assim, por um pouco mais de frescor e um pouco menos aquele estilo mais redondo de champanhe. O estilo dele seja de preservar um pouco mais frescor. Vamos ver aqui no nariz. Isso fica bem claro aqui, porque realmente não é exatamente aquele champanhe que a gente vem com aquele cheiro de mais panificação, um pouquinho mais de creme, um pouquinho mais de baunilha. É uma coisa que fica mais aqui no floral e até cítrico, tá? Uma coisa realmente mais assim que puxa para frescor. Gosto bastante. Eu geralmente costumo associar um champanhe mais clássico assim, classicão, com esses aromas um pouco mais de panificação, mas isso aqui tá bem bonito, porque eles estão aqui, só que a gente tem uma coisa um pouco mais citronada, um pouco mais floral. Tá bem bonito esse nariz, tá bem delicado, tá, inclusive. Vamos ver na boca? Ah, uau. Na boca ele é até melhor do que no nariz. Ele tem um belíssimo equilíbrio. É um champanhe que, ao mesmo tempo que ele é clássico, ele é também um pouco mais moderno, assim. Ele é um champanhe um pouco mais no fresco mesmo, não tão pegado ali na parte daquele cremosinho que a gente sente. Pô, tô achando ele bem interessante porque ele realmente tem esse bom compromisso entre aquilo que a gente espera de um champanhe, mas também uma coisa bem fresca, bem interessante. Eu considero que isso aqui, puta, é basicamente perfeito, assim, para uma entrada um pouco mais complexa. Com certeza tem champanhes aí que vão ser mais complexos para você fazer enfim, uma comida principal. Esse aqui me parece uma coisa mais entrada, mas assim, muito bom, tá? Gostei bastante. Um champanhe, enfim, icônico. O que eu posso falar é deliciem-se e é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, desta curiosidade sobre maisons de champanhe que tem origem alemã e que algumas delas, inclusive, continuam até hoje nestas casas alemãs. Eu acho fascinante quando a gente sabe dessas histórias, o quão importantes elas são, mas o quão também, eventualmente, perdidas elas ficam em alguns contextos, né? Por favor, se inscreva no canal,
Deixa aí o seu like, comenta também se você gostou, porque isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a entregar mais esse vídeo para mais pessoas. Até o próximo vídeo e... Santé!